Caríssimos amigos e amigas, bem-vindos. Estamos continuando com os nossos estudos sobre a conduta do espírita, hoje examinando o capítulo 20 desta obra que foi ditada a Valdo Vieira por André Luiz. Eu sou o Beto Ramos e você está no canal Revelare. Vamos ao estudo? O nosso evangelho de hoje é: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Estamos pensando que o nosso irmão André Luiz nos remete a um tema central, e que este tema central é o amor a Deus. E vamos tentar passar para você, compartilhando aí, porque que nós fomos induzidos a pensar dessa forma. Trazendo então o capítulo 20, que está aí para você acompanhar, André Luiz diz assim: guardar comunicabilidade e atenção ante os companheiros de luta, ainda mesmo para com aqueles que se mostram distantes do Espiritismo. Todos somos estudantes na grande escola da vida. Imaginamos que, para dar continuidade às nossas reflexões, a primeira indagação que precisamos responder é o que André Luiz está trazendo para nós como companheiros de luta. Ele traz no próprio texto que esses irmãos de luta são vizinhos ou não, os presentes ou ausentes, os outros, qualquer pessoa e onde estiver, os que não correspondam às nossas esperanças direta ou indireta, aqueles que nos prejudicam direta ou indiretamente, os obsessores e os irmãos infelizes. Este rol não é taxativo, mas dá uma grande ideia do pensamento do benfeitor espiritual André Luiz. Assim sendo, por que nós pensamos que o tema central fala do amor a Deus? Na nossa reflexão, com esse rol aí, trazido por André Luiz, ele pelo menos nos induz a refletir de acordo com o que Jesus ensinava ao doutor da lei naquela conhecida parábola do bom samaritano. Para que nós possamos refletir nesta parábola do bom samaritano, é preciso pensar de um modo diferente do doutor da lei. Porque nós precisamos buscar a inclusão e não a exclusão. O doutor da lei, como é sabido, ele buscava em Jesus uma resposta que facilitasse as suas ações exteriores. Ele necessitava de uma definição a respeito de quem seria o seu próximo. E Jesus, quando responde às suas indagações, apresenta uma ordem para um estilo de vida sem fim, que requer um amor ilimitado e restrito a Deus e ao próximo. Porque é através do amor ao próximo que nós nos aproximaremos das demais criaturas. Se eu não amo o meu próximo incondicionalmente, é em razão de não amar a Deus e vacilar na fé a todo instante. Nós então já descobrimos quem são os nossos irmãos de luta, trazido por André Luiz. Ele traz um rol que não é taxativo. Nós já sabemos, então, que nós devemos buscar incluir e não excluir, que quando nós estivermos falando deste amor ao próximo, estaremos sempre falando do amor a Deus, lembrando, então, mais uma vez, da parábola do bom samaritano, e, de acordo com o que André Luiz nos propõe, a nossa forma de se conduzir perante os companheiros será respeitando ideias e pessoas. Porque agir desta forma? É o próprio André Luiz que nos responde. No texto ele diz: somos estudantes na grande escola da vida. Quem reprova alguém conosco, nos reprova perante alguém. Desapego é alicerce de elevação. Perdão nas almas é luz no caminho. O elogio é sempre dispensável. A seara de Jesus pede trabalhadores decididos a auxiliar. E quentias na consciência
desce a perturbação, porque a lei divina registra o móvel de toda a ação. Voltando então às questões do texto, nós buscamos em Emmanuel, na coleção Fonte Viva, ditada por ele a Chico Xavier, o capítulo 15, Fraternidade, ele traz para nós as suas considerações acerca desse capítulo 13, versículo 35, mesmo trazido por André Luiz. Diz Emmanuel que desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra nossa condição de discípulos de Jesus. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ainda com Emmanuel, na coleção Fonte Viva, tentando compreender o que passa esse ensinamento de André Luiz para nós, no capítulo 163, o livro é o Vinha de Luz, ditado por Emmanuel Chico Xavier, o nosso benfeitor espiritual, tratando da caridade, o item é a primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: quem dá para mostrar-se é vaidoso, quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente, potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, na mente cristalizada, na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Precisamos pensar como hoje, após termos aí séculos de aprendizados de evangelho. No início, os hebreus pensavam que o seu próximo eram todos aqueles judeus, mas eles tinham dúvidas se os prosélitos eram seus próximos, mas eles tinham uma certeza de que os gentios não eram seus próximos. E ainda consideravam em tudo isto a herança, a terra prometida e uma vida eterna. Mas tudo pautado em ações exteriores, em ações que seriam mostradas para as outras pessoas. Como nós dissemos com relação à parábola do bom samaritano, naquela oportunidade, a fórmula pretendida pelo doutor da lei era que Jesus avalizasse a sua ação, dizendo para ele que o seu próximo era os parentes e os amigos. E ele teria respondido que cumpriu os mandamentos, pois os amou conforme a lei determinava. No entanto, Jesus apresentando para ele que esse amor é incondicional, que esse amor não pergunta quem é o caído, não pergunta quem é o homem, nem qual a sua condição social, nem se tocar nele vai te trazer algum prejuízo, se você vai ser contagiado com alguma doença ou não, ou se aquilo vai depor contra a sua pessoa
na sua comunidade social, ele mostra que para que você ame o próximo, você tem que estar em perfeita comunhão com Deus. Quando Jesus dizia para nós que ele estava em comunhão com Deus, que ele e Deus eram um, é porque ele conseguia, com o amor que ele tinha por Deus, amar indistintamente a toda a humanidade, ainda que ele fosse abandonado, que ele tivesse sofrido sem necessidade tudo que sofreu e que passou. Mas de volta ao texto de André Luiz, lembrando que ele nos esclarece que devemos respeitar as ideias e as pessoas de todos os nossos irmãos, sejam eles vizinhos ou não, presentes ou ausentes, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera maledicência. São aqueles comentários reprováveis, comentários que não cabem no lugar, tempo, hora e modo, que vão fazer só com que o ambiente fique em desarmonia, a própria energia e as próprias pessoas. Os empréstimos não devem ser cobrados, porque a função do espírita é sempre auxiliar. Quando a gente não tem condição de auxiliar, a gente não faz nada. Se você precisa cobrar, seja em valores ou daquilo que foi emprestado, é melhor não fazer. O espírita deve buscar ser útil e se desapegar dessas coisas materiais. Então é preciso lembrar que emprestou, se não foi devolvido, deixa lá. O perdão incondicional, né? Mesmo aquelas pessoas que não correspondem às esperanças que temos e que fatalmente essas esperanças não vão ser correspondidas. Aqueles também que nos prejudicam direto ou indiretamente devem ser perdoados. Nós temos o exemplo de Jesus na cruz, perdoando a todos porque eram ignorantes, inclusive os obsessores e outros irmãos infelizes. Quer dizer que os desencarnados também, que aproximam de nós e que nos causam mal, eles carecem de prece, carecem do perdão, carecem de harmonia em pensamento. É importante direcionar a cada um deles um bom pensamento, uma boa prece. E também devemos fugir de elogios recíprocos. Apesar de que o espírito adora um tapinha nas costas, um parabéns e falar que ele é ótimo e excelente, é importante que a gente não se torne um obstáculo na caminhada daquela criatura, porque a caminhada de um bom trabalho ela enobrece, mas os elogios podem levantar como essas verdades são trazidas em vasos de barro, aquele lodozinho que está lá no fundo da vaidade, imagina, ele mistura nessa água que está se limpando aí, e de repente somos culpados de prejudicar aí um irmão que estaria no bom caminho. Suprimir toda crítica. Se o elogio ele não deve ser atribuído aos irmãos porque prejudica, a crítica destrutiva também. Você pode aconselhar no tempo, hora e modo oportuno, mas a crítica destrutiva, ela não faz bem para a comunidade, ela não faz bem para as pessoas. Os trabalhadores devem estar decididos ao auxílio e não à crítica. Ninguém é melhor do que ninguém. É importante também não ficar fazendo parceria com o mal, porque quer manter cordialidade fraterna com aquela pessoa. O mal é o mal tem que ser afastado. Tem que cuidar da própria consciência, saber o que está fazendo, senão daqui a pouco fica perturbado. Nunca também fazer a acepção de pessoas, que é discriminação. Nem demonstrar cordialidade somente no momento em que você vai ser favorecido. Mantém o equilíbrio. Cordialidade todo momento, com todos. Seriedade, com todos. Respeito, com todos. Como disse André Luiz, respeitar ideias e pessoas, dos presentes, dos ausentes, dos encarnados, dos desencarnados. Vamos lembrar sempre que nós agiremos perante a vida e a vida reagirá conosco. Nós temos aí a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então nada fica impune, não vamos nos esquecer dessa situação.
E se vamos responder perante a lei divina, eu gostaria também de citar um grande filósofo alemão, Habermas, Jürgen Habermas, que nos ensinou: a inclusão do outro é um dever moral das pessoas. Tenhamos o nosso Evangelho como guia, com este roteiro, onde seremos reconhecidos pelo amor que demonstrarmos aos nossos irmãos. E nós só amaremos os nossos irmãos incondicionalmente quando amarmos verdadeiramente a Deus com uma fé inabalável, não sendo uma fé cega, com uma fé em que nós depositaremos a nossa confiança em Deus. Lembrando que Jesus disse para o Pai: Pai, salva-me desta hora, mas para essa hora eu vim, demonstrando confiança em Deus, pedindo a sua proteção e não se desviando da tarefa. E nós ficamos por aqui, esperamos que você tenha gostado dos nossos estudos e reflexões de hoje. Faça aí a sua crítica, traga a sua sugestão, nos apresente mais elementos para nosso crescimento. Revelare religiosidade e espiritualidade. Até a próxima!